uma aula muito importante, muito boa, por sinal, e vai ser também um pouco longa. Então, hoje eu preciso que vocês ouçam mais e falem menos, para poder aprender direitinho. Amém? Quantos são gratos a Deus por estarem vivos aqui nesse lugar? Quantos são gratos a Deus pelo maná que vai ser distribuído aqui nesse lugar? Vai ser maná, irmão. Vai ser coisa boa. Comida preparada pelo Espírito Santo de Deus no meu coração para passar para vocês. Então vamos pedir a Deus graça. Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, por mais esse dia na tua presença. Dia que começamos, Senhor Deus, querendo encher o nosso coração da tua palavra revelada. Dá-nos graça, Senhor, a todos os teus servos aqui presentes, que o teu Espírito vá ministrando enquanto eles ouvem a tua palavra. Abençoa também os irmãos que estão acompanhando a transmissão e aqueles que vão ouvir pela gravação desse vídeo. Que a tua bênção repousa sobre cada mente, cada coração. Nos esclarece, nós te pedimos. Dá-nos graça, Senhor, para entender a tua palavra com propriedade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Poder sentar aqui, vamos lá? 19ª lição. Tema muito bom, predestinação. A igreja já conhece essa realidade, né? Essa doutrina. Mas hoje eu creio que nós vamos fechar essa questão de vez. Vai ser a lição definitiva sobre predestinação. Eu reputo que será a que vai fechar mais lacunas, é essa daqui. Amém? Vamos lá. Segundo o entendimento da igreja primitiva. Então vamos amarrar a doutrina da predestinação bíblica com o entendimento da igreja primitiva. Avance para mim, por favor, Marcelinho. Está no comando. Nesta lição veremos a questão da predestinação ou pré-vocação. Essa pré-vocação, sou eu que coloquei essa designação aí, essa alcunha. Vou justificar biblicamente depois, amém? Então você não vai ver em vários locais essa palavra, com essas duas palavras, pré-vocação. Mas eu queria que você guardasse esse entendimento. Predestinação nada mais é do que uma pré-vocação dos filhos de Deus, chamados conforme a graça divina, cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Da onde tiramos isso? Palavra de Deus, Efésios, capítulo 1, verso 4. O apóstolo Paulo é o que mais fala de predestinação, é onde aparece a palavra predestinação, é nas cartas de Paulo. Então vamos entender o que Paulo recebeu de revelação. Vamos ler alto, que está bem grandão para todo mundo ler comigo. Vamos lá? Assim como o quê? Nos escolheu nele aqui em Jesus, tá? Vamos voltar. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Informação importantíssima, vital aqui. Nos escolheu nele quando? Antes da fundação do mundo. Muito bem. A fundação do mundo é caracterizada por qual momento da história? Não, anterior é a eternidade. Nós estamos falando do tempo Cronos. Do Cronos. Não da eternidade. Fundação do mundo. Não é a criação. Fundação do mundo caracteriza que dias? A primeira semana, ali Deus está fundando um mundo, não a massa que já existia. Mundo é o que está sobre a terra, lembram? Não estou falando da criação da terra, está falando da fundação do mundo, do que está sobre a terra. Quando é que Deus organizou a terra? No primeiro dia, gente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinta, primeira semana.
E quando Deus disse haja luz, começou uma contagem. Houve manhã, tarde, o primeiro dia. Isso é o tempo Cronos, é o tempo da contagem, não é? Está até hoje aí. Antes disso, é a eternidade. Se o texto diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, é antes dessa contagem, certo? Então foi na eternidade. Antes que houvesse a organização da terra, Deus já nos tinha escolhido. É o que a palavra de Deus diz. É o que Paulo diz com todas as letras aqui, usa a palavra predestinou para a adoção de filhos. Aí a nossa mente aqui dá bug. Porque antes da fundação do mundo, nem o primeiro homem, Adão, existia ainda. E como é que Deus nos escolheu? Nós, os filhos. É a presciência de Deus. No coração de Deus, Deus já conheceu todos os seus filhos. Todos. E antes que houvesse Adão e Eva, já estavam predestinados para ele. Lembram? Nós já falamos sobre isso na outra aula. O livro da vida do Cordeiro é antes da fundação do mundo, na eternidade. Os nomes dos santos, dos filhos de Deus, está no livro da vida do Cordeiro desde a eternidade. Amém? É uma surpresa, né? Quando a gente lê uma palavra dessa e entende, porque é uma surpresa. Você acha que foi alcançado por Cristo agora, poucos anos atrás, no século 20, 21. Eu fui alcançado no século 20, em 93, século 20 ainda. Você pensa que você entrou no propósito de Deus, não é? Quando veio a Jesus. Quando, na verdade, você é eleito antes da fundação do mundo. Não dá um bug na nossa cabeça? Não dá uma sensação de não compreender direito como é que é isso? Por que isso? Porque eu sou eleito, o outro não é, meu pai não é, minha mãe não é, de repente, meu irmão. Como é que Deus me selecionou antes que houvesse ser humano? Isso que muitos oram errado, né? Quando a pessoa vai a Jesus, então, Senhor, escreve o nome dele no livro. Naquela hora a gente tenta botar o nome no livro da vida. Nós é que estamos falando bobagem. Porque, na verdade, quem é do Senhor já tem o nome lá há muitos e muitos e muitos tempos. O Pai já deu, já é do Senhor e virá a Jesus. Todo aquele que o Pai predestinou vai impreterivelmente alcançar o Filho de Deus. Amém? Não é interessante? Só esse texto aqui, ele é profundo, ele é tremendo, ele é enorme. Poucas palavras em 2 versículos, mas que são tão profundos e até é difícil de apreender tudo. Mas está escrito, amém? Agora vamos compreender um pouco melhor isso. Avança. A falta de compreensão sobre esse assunto fundamental leva muitos a rejeitarem essa doutrina bíblica. Botei entre parênteses aí, doutrina bíblica. Predestinação não é uma ideia teológica, não é uma filosofia humana, é doutrina. É tão doutrina como qualquer outra da palavra de Deus. Como a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina, qualquer parte da palavra revelada que é firme e fiel, a predestinação também faz parte. Não é uma ideia teológica, é doutrina. Paulo doutrinou a igreja primitiva com essa palavra. Amém? Todo mundo entendeu? Não pensa, porque tem tanto problema com a predestinação que as pessoas querem, às vezes, deixar de lado, como se não fosse doutrina bíblica. E é doutrina. Já contei a vocês que uma vez, parentes do meu sogro, que hoje é falecido, pastor Mário, foram lá visitá-lo na minha casa e estavam conversando na minha sala lá. De repente eu ouvi, não estava prestando atenção não, viu, irmão? Xereta não. Mas eu ouvi lá o varão falar assim, esse negócio de predestinação tinha que ser tirado da Bíblia. Eu falei, ué, meu pai eterno, quer dizer que quando tu não compreende uma doutrina, você arranca ela fora da Bíblia? Porque não entende, porque não aceita, porque
tem outras pessoas distorcendo a doutrina. Você pega e arranca da Bíblia. Como é que você vai arrancar da Bíblia? Só da sua, se quer arrancar a página, passar um corretivo aqui, um leak paper aqui em cima do texto. Só na sua Bíblia que você vai tirar, porque não tem como tirar da doutrina bíblica. Amém? Temos que tentar compreender à luz do Evangelho, das palavras da doutrinação de Paulo, e à luz, não é, de toda a Bíblia. Não é só no Novo Testamento que tem a doutrina da predestinação. Amém? Então vamos lá. No entanto, a doutrina é fundamentada nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Como exemplo, vemos a numerosa descendência de Abraão, bifurcada em eleitos, segundo a promessa, e os que não foram eleitos, porém tiveram suas descendências declaradas antecipadamente pela presciência de Deus em Yahvé, que chama todos à existência. Então presta atenção, como é que nosso Deus é poderoso. Quando só havia Abraão, Deus não só diz a ele que ele vai ser pai de multidões, pai de nações, como Deus vai cuidar não só da parte que foi eleita, até mesmo cuidará da descendência não eleita de Abraão. Vamos entender isso? Vamos entender isso? Gênesis 17, verso 2. Se a promessa dada a Abraão, vamos ler? Farei o quê? Uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. É muito grande a descendência de Abraão. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações. É mais do que uma família, é mais do que uma linhagem. São povos, nações saem de Abraão. Vamos lá? Reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então presta atenção, só existia um velho e uma velhinha e não tinha filho. E Deus diz, vai sair povos de ti. Vão sair reis de ti. E eu vou fazer uma aliança com eles pelas gerações, uma aliança eterna. Tudo programado, tudo pré-ordenado, tudo predestinado. Entenderam? O projeto não vai acontecendo enquanto a história rola. O projeto está todo pronto no coração de Deus, segundo a sua presciência. E Deus se compromete de tratando com a descendência de Abraão. Só que de Abraão não sai só uma descendência, saem várias. Amém? Estão entendendo? Olha aqui o velhinho Abraão aqui ilustrado aqui. Desse velho sai muita gente. Avança para mim, vamos lá. Romanos 9:11. Antes de entrar no Romanos 9:11, eu falei que de Abraão saem muitas descendências. Pelo menos 2 ramos a gente conhece. Qual é o primeiro ramo? Isaac e Jacó, que vai se tornar Israel. E do outro lado? Ismael e Esaú, que vai dar outro braço da descendência de Abraão. Do lado de cá, os da promessa. Do lado de cá, os não eleitos, digamos assim. E do lado de cá vai surgir o povo árabe. O povo árabe é descendente direto de Abraão também. Tanto Israel como os árabes são descendentes de Abraão, a maior parte deles. Amém? E Deus já tinha previsto tudo isso. Inclusive as sucessões de dinastias, príncipes, reis, tudo previsto. Romanos 9:11. E essa questão da eleição é muito interessante. Porque Deus separa quem Ele quer antes de nascer. Romanos 9:11. Vamos lá, igreja, lê comigo até o verso 14. E ainda
Não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Amém? O argumento do apóstolo Paulo. Os gêmeos são, está aqui no ventre dele, aqui, ó, Jacó e Esaú. Até botei uma ilustração de dois bebezinhos dentro do ventre, está meio escurinho, mas é um bebê aqui, outro aqui. Um está com uma setinha de azul, o outro está com um xizinho vermelho. Esse aqui é eleito, esse aqui não foi eleito. E estão na mesma gestação, no mesmo ventre, participando da mesma, gravidez. No entanto, esse é eleito, esse não é. O que nos ensina isso? Muitas coisas, né, irmãos? Somente a respeito da expectativa que nós temos, que todo filho de crente seja eleito. Isso não é verdade. A ideia seria boa, né, se fosse assim. Todo cristão, quando gerasse, já geraria filho eleito. Mas Deus não tem netos. Deus tem filhos. O teu filho ser eleito é teu irmão na fé. Você é pai dele, é mãe dele, mas ele é teu irmão. Porque também é filho de Deus. Agora, do mesmo ventre pode sair eleitos e não eleitos. Do mesmo ventre. Amém? Aqui no caso, a mesma gestação, não é só o mesmo ventre. Na mesma gestação saiu um eleito e um não eleito. Paulo está argumentando isso. Não tinham feito nem o bem nem o mal. Não é? Não nasceram ainda, como é que vão fazer o bem e o mal? Alguém que não é Paulo, talvez um escriba, um discípulo, resolveu acrescentar entre parênteses ali um comentário. Isso que está entre parênteses aqui não é original de Paulo. É alguém que escreveu depois, aí ficou inserido aí no texto. É alguém tentando esclarecer o que Paulo estava falando. E aí ele diz assim, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Então o que quer dizer isso? Deus elegeu sem obras. Não fez nem bem nem mal. Então, o escriba acrescentou isso. Não é a palavra de Paulo. Depois desse parênteses aqui, volta para a palavra de Paulo. Vamos lá? Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito? Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Paulo sabe que está discorrendo sobre um assunto complexo, polêmico, que causa dúvidas, e faz parecer que Deus é injusto. Por que Deus ama um e aborrece outro, se nem nasceu ainda e nem fez obra nenhuma? Então não depende, não depende de obras. Eleição não depende de obras. No mesmo texto de Romanos, mais adiante, Paulo vai dizer assim, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se apieda. O que significa isso? Ser eleito de Deus não depende de vontade humana. Não é de quem quer. Eu quero tanto que meu filho seja eleito, não depende de você. Do teu querer, de oração, nada disso. Não depende de quem quer, nem de quem corre, nem de quem se esforça. Vou me esforçar ao máximo para que meu filho seja eleito. Você não pode fazer isso. Porque a eleição é segundo a presciência de Deus. Ele escolhe um, não escolhe o outro, e não há injustiça da parte de Deus. Nós temos que tentar entender o seguinte, se Deus escolhe um e rejeita outro, ou pelo menos não elege o outro, isso não significa que o não eleito esteja caminhando para a condenação. O problema dessa rejeição à predestinação é por causa de Calvino, da Reforma para cá, século XVI para cá. Ele criou um radicalismo em que Deus ama só os seus eleitos e joga todo o resto no fogo. E isso aí causa muitos problemas. Ok? A palavra não está falando aqui de salvação, mas de propósito. Por enquanto aqui é propósito. Um vai ser servo do outro. Não falou, um está salvo e o outro não está salvo.
Está falando, um vai ser servo do outro. Isso é o propósito. Quantos entenderam até aqui? Amém? Vamos adiante, avança aí, Marcelinho. O nascimento do povo de Israel, profetizado aos patriarcas séculos antes, e a escolha desse povo, em especial, em detrimento de todas as outras nações existentes, provam o controle soberano do Criador conduzindo o seu plano. Se o plano é eterno, é antigo, e Deus resolveu, vou eleger um povo na terra, por que não os demais? Eu sei que isso dá bug na cabeça de muita gente. Vamos lá, uma vez, muitos anos atrás, estava ainda no seminário, bota anos atrás, 20 e tantos anos atrás, eu no seminário teológico, eu levei os colegas assim para uma outra sala e comecei a dialogar com eles. Aí eu falei assim, vem cá, por que Deus escolheu Abraão? Que hoje seria do Iraque, iraquiano. Ur dos caldeus é no atual Iraque, se não me engano é Mossul. Muito bem, por que Deus escolheu aquele iraquiano em específico? Por que Deus não escolheu alguém de outra etnia? Por que Deus não escolheu alguém, sei lá, mais jovem? Você tem resposta para isso? Porque aquele camarada sai do lado da Mesopotâmia, vai ser o pai de nações. Poderia ser qualquer um na face da terra, se Deus quisesse. Entenderam? Deus pode ter eleito, por exemplo, na sua presciência, não um iraquiano, pode ter eleito um etíope, na África. Vou começar o meu projeto por esse filho de Deus que vai nascer na África. E ele vai ser o pai de nações. E seria assim. Só eu que penso essas doideiras há tantos anos? Nunca parou para pensar? Por que ele? Ele nasceu num lugar que tradicionalmente não era favorável para o povo de Deus. Cheio de idolatria. Ur dos caldeus era um povo idólatra. O pai dele era idólatra, diz a palavra de Deus. O pai de Abraão era idólatra. Ele morre, e aí ele sepulta ele e continua a jornada. Então veja bem, por que tirar esse homem lá, né, do Oriente e fazer dele o pai de nações? Podia ter escolhido qualquer um. Então Deus escolhe segundo seus próprios critérios. Senão depende de nós entendermos, aceitarmos ou não. Escolheu. Por que o povo de Israel em especial, que vai nascer desse homem? Por que Deus não escolheu, sei lá, qualquer povo aí da terra? Tinha os egípcios, né? Já era um grande povo, uma grande nação. Tinha o povo da Mesopotâmia, da Babilônia, da Síria. Por que, em especial, esse povo? Que nem era povo ainda, era uma família. É a família de Jacó. Por que eles? Você vai ficar a vida toda se perguntando isso e não tem uma resposta objetiva. Qual é a diferença entre eles e os outros que estavam vivos na terra? Então entenda o seguinte, Deus escolhe, é Ele que escolheu, com os critérios dele, porque Ele quer, segundo a sua vontade. E Ele vai usá-los, exatamente, a escolha é para um propósito. Poderia ter escolhido outro, poderia ter escolhido outra família, poderia ter escolhido outro povo até. Ele poderia ter feito o caminho da salvação através dos egípcios, se quisesse. Mas não quis. Ele quis através desse povo que sai de Abraão. E começou idólatra, né? Diga, minha irmã. Não. É um mistério completo. Acho que é por isso que o pessoal, como não entende, rejeita a doutrina. Já que não dá para entender, então deixa de lado. Não é isso, temos que tentar entender propósito. O propósito vai ficar claro quando Deus diz que a descendência de Abraão, através dessa descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Aí vem a compreensão do propósito. Não o critério porque Deus escolheu esse grupo e não o outro. Mas pelo menos nós sabemos qual é a finalidade. Por que Deus escolheu esse? Para quê? Para só esses serem abençoados? Não. Eu quero usar esses para abençoar todas as famílias da terra. Aí o propósito fica mais bonito. Mas que Deus escolheu Israel, escolheu. Isso aí é fato. Vamos lá, Isaías 44:1.
Só que Deus depois vai reclamar. Porque aqueles que ele privilegiou vão buscar idolatria. Vão cometer pecados seríssimos. Deus vai dar uma reclamada através do profeta. Vamos lá? Agora, pois, o quê? Ouve Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre. Está falando da nação toda, como se tivesse trazido à luz aquela nação. E é fato, né? Deus fez nascer a nação de Israel dentro do Egito. Vamos lá? E que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que não é Israel, o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim. Deus está reivindicando sua soberania, está dizendo, quem vocês acham que é igual a mim? Que antes que houvesse povo na terra, já tinha feito meu plano. Vocês acham que vocês podem me questionar? É isso que Deus está argumentando aqui. Que o declare e o exponha perante mim. Que esse, que sabe mais do que Deus, anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Então perceba bem, antes que houvesse o mais antigo povo, Deus já tinha escolhido. A palavra escolher aparece 2 vezes nesse texto. Seu povo de Israel. Amém? Estão chegando lá? Avança aí, Marcelinho. Continua em Isaías 43, verso 1. O povo de Israel como um todo constituía a nação eleita, chamada dentre os povos. Isaías 43, 1, igreja. Está bem grandão, vamos lá? Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A palavra chamar dentro da doutrina bíblica não é chamar para uma convocação qualquer. Ali quer dizer chamar a existência. Deus chama a existência de seus filhos. Jeremias 31, 3, vamos lá? De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Isso é a eleição de Israel como nação. Deus amou, Deus remiu, Deus escolheu. Amém? Com laços de amor. Só que tem um detalhe. A eleição, tanto de Israel como dos demais eleitos da terra, está sujeita à confirmação. Que é isso, pastor? Isso é o contrário do que prega Calvino. Calvinismo tem uma eleição determinista. Que Deus determinou, está salvo, acabou, ninguém discute. Uma vez salvo, salvo para sempre, o cara pode fazer o que quiser para salvo. Isso vai de encontro a um monte de texto bíblico. Tá certo? Da questão da perseverança, da apostasia, a possibilidade de apostatar da fé. Ele não harmoniza com o restante da Bíblia. Se fosse assim, todo aquele que Deus escolheu jamais perderia a salvação, mesmo que fosse maligno. Mesmo que fosse uma pessoa vil sobre a terra. Não teria o nome buscado, né? Pois é. E continuaria o nome dele no livro da vida. Assim, Deus está criando filhos de delegado. Pode me prender que meu pai é delegado, ele me solta. Não é assim que funciona. Por isso que a vocação dos eleitos, ainda que seja um privilégio, ela não é uma blindagem completa. Porque vai depender da conduta do eleito. Entenderam? Isso harmoniza com o restante da Bíblia. Tem que ser aprovado. Ser eleito já é um privilégio tremendo. Não é vir ao mundo já com Deus querendo que você se salve, que você cumpra um propósito sobre a terra. Mas e aí se você não cumprir? E aí se você apostatar de Deus no decurso da sua vida? Entenderam? Nós vamos perceber aqui, eu vou amarrar isso bem claro aqui nessa manhã,
que a eleição tem que ser confirmada. Tem que ser confirmada. Na próxima aula, que é no outro domingo, eu vou falar sobre a possibilidade de um eleito perder a salvação. A perda da salvação existe? Existe. Biblicamente. Vou amarrar com o texto bíblico e vou amarrar com o entendimento da igreja primitiva. Para você ver que é uma doutrina sólida. Amém? Pastor, Israel tem que usar a questão de prova de fogo. E aprovado pelo fogo. Isso é comum no exército de Israel. Por exemplo, todos os soldados têm que passar por uma experiência de, vamos dizer assim, se aprovar em determinada missão. Aquilo, quando ele é aprovado, aquela determinada. Aí ele é confirmado. Todo sujo, todo cansado, tudo isso, ele recebe uma bolha. E essa bolha tem que estar apto para assumir uma responsabilidade maior. Isso aí. Então, é isso que tem que estar a questão da igreja. Se a gente pensa que a igreja vai cuidar depois, então não é engano, porque ela começou lá em Abraão, capítulo 2. Filhos de Deus é desde o início. Aí começa a ação de Deus, ou seja, a prova do povo de Israel, ou seja, dos filhos de Deus. Lá naquela época, aí vem acontecendo, ou seja, a cada século e cada milênio, até chegar até nós. E nós temos que passar por essa. Também, pelas provações para sermos aprovados. No final, ser aprovado e receber a coroa. Não há nada de anormal em Deus nos provar. Tem alguma coisa normal? Pensa o seguinte, irmão, só para aproveitar esse gancho aí. Se não tivesse dificuldade na vida depois você vai a Jesus, isso é aquilo que o pessoal prega aí, né? Casa, comida, roupa lavada, blindagem. Se não tivesse dificuldade nenhuma, você amaria a Deus? Você viver a sua vida bem longe de Deus, não é nem lembrar de Deus. O que é que nos aproxima mais de Deus, irmão? Aflições. Nos aproxima mais de Deus? Tribula. Deus quer que você se lembre que você depende dele. Se Deus deixar você só na bonança a vida toda, você larga a mão de Deus e vai viver. Mas Deus quer lembrar você, você deve pedir o pão nosso de cada dia. Todo dia você depende de mim para comer. Todo dia você depende de mim para viver. Todo dia você depende de mim para dar livramento. Todo dia. Então Deus quer que nós tenhamos consciência de dependência dele todo dia. Ele não larga a gente assim 10 anos na bonança e deixa para lá. Ele vai fazer com que você sinta as provações para lhe aprovar. Tem que ter as provações. Amém? A despeito que Deus não tenta ninguém, né? Não é tentação, é provação. Situações que você vai ser aprovado. Diga. Todos chamados, querendo ou não, está atrelado à salvação. Em última instância, você foi chamado para o quê? Para a salvação. Para entrar na eternidade. Não é isso? Para entrar no reino glorificado. Em relação aos filhos, digamos assim, um desfecho mais glorioso. Porque é para entrar no reino glorificado e ficar com Jesus para sempre. Mas, a gente está falando aqui que não é, a predestinação não é objetivamente para a salvação, no sentido de que não blinda para a salvação. Porque a ideia de Calvino é que, uma vez que você foi chamado, nada vai tirar você da salvação. Isso torna o cristão indolente, ele não sente mais nada. Fica negligente. Eu ouvi que isso nunca saiu da minha mente. Eu sei que uma irmã, e ela me falou ali na passarela, muito tinha uma jovem. O que foi com essa jovem? Ela me perguntou, o que você sabe? Falou assim, eu não estou estudando muito, não estou estudando não. Mas não, você tem que voltar. Ela falou assim, não, você só fui batizado. E uma vez salvo, só para você. Pegou o princípio de uma vez salvo, passou nas águas, e aí a criatura, coitada. Pois é, se ela não se endireitar, ela não entra no reino. Não entra. E tem agora a jornada da fé. Não é? Isso é um erro muito grave. Uma vez uma irmã ficou escandalizada, uma irmã que, não vou dizer o nome, o filho dela era marginal, bandido, bandidinho, ladrãozinho. Vivia lá no meio dos traficantes. Mas algum vaso disse, não, ele é eleito de Deus. Ela ficou guardando isso no coração. Morreu crivado de bala porque tinha roubado uma bicicleta. Imagina como é que foi o coração dessa irmã.
Ela aceitou no coração dela que o filho dela, mesmo sendo bandido, era eleito. Então ela pensou, ele não vai morrer. Só que o cara morreu crivado de bala, plena luz do dia. O coração dela deu uma trava, ficou com raiva de Deus. Porque ela creu que aquela palavra que foi dada a ela, que o filho dela era eleito, foi Deus que falou. E não era Deus coisa nenhuma. Alguém só deu uma profetada. Porque se ele fosse eleito de Deus de verdade, e Deus tivesse um propósito com aquele rapaz, ele teria sobrevivido para ir a Cristo. Que o projeto de Deus não falha. Mas lembre-se que eu já ensinei isso aqui. Uma coisa é Deus ter planejado você para ir a Cristo. Você justificar os seus pecados. Ok? Até você ir a Cristo é pelo poder de Deus. Porque você não tem mérito nenhum para ir a Jesus. É graça. Porém, depois que você vai a Cristo, você interage com a graça. Agora vê as suas escolhas na graça. Ok? Você pode não morrer por ser eleito até vir a Cristo. Mas uma vez em Cristo, você pode morrer no dia seguinte. Morreu salvo. Entenderam? A proteção para que você não faleça é até vir a Jesus. Para que o projeto de Deus se cumpra. Uma vez que você já foi a Jesus e foi perdoado, você pode morrer na sequência. Já está perdoado. Entenderam? Aí Deus já salvou o cidadão através da morte, mas salvou. Não vai morrer antes. Aí leva um monte de tiro, sobrevive. Aqueles testemunhos, né? O cara levou um monte de tiro, não morreu. A mãe tentou abortar no ventre, não morreu. Acontece um monte de livramento até ele ir a Jesus. Para cumprir a regra áurea que está escrita, Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Esse, bem determinado. O que o Pai deu, esse vai vir a Jesus. O que o Pai não deu, não virá a Jesus. Não interessa ter havido um vento uma crente. Se o Pai não deu a Jesus, não é de Jesus. Ponto final. Todo mundo entendeu? Então, eleição está sujeita à confirmação. Por isso que eu quero amarrar bem essa lição para ser definitiva sobre isso. Todo mundo sair daqui bem consciente o que é eleição e como procede. É um equívoco achar que a predestinação é sinônimo de salvação naquele sentido incondicional. Viu, irmã Guaraciada? O enunciado não está sendo contraditório, não. A predestinação não é uma salvação incondicional, sem condições nenhuma. Ou determinismo, que é a doutrina de Calvino. Mesmo chamados para serem santos, tem a faculdade da livre escolha, vulgarmente chamado de livre arbítrio. E por isso suas obras, se forem más, anulam a possibilidade do cumprimento das promessas. Vamos entender isso com muita clareza, tá bom? Amós 3:2, aqui voltamos para o Antigo Testamento, voltamos para Deus tratando com o seu povo escolhido. Vamos lá. Deus fala assim, ó, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, povo de Israel. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Tá certo, Deus? Certíssimo. Princípio também áureo da palavra de Deus. A quem mais foi dado, mais lhe será exigido, cobrado, requerido. Se engana, como essa criatura aí que o pastor Manuel falou, que bastou ela se batizar e já está na boa. Se engana. Porque o padrão de Deus para os seus eleitos é muito alto. É alto o padrão de Deus. Agora, veja se é justo. Veja se é justo. Tem a criatura que não é eleita. Teu irmão de sangue. Teu irmão de sangue não é eleito. Teu filho não é eleito. Tua mãe não é eleita. Teu pai não é eleito. E você teve o privilégio de ser eleito. O que Deus espera de você em relação à sua família que não é eleita? Qual é o tipo de comportamento? Qual é o tipo de procedimento, de moralidade, de padrão moral que Deus espera de você, já que Ele te elegeu e por isso te dá mais subsídios, né? Mais força, mais graça, Espírito Santo. Você tem mais do que a sua família tem. Por que Deus vai cobrar deles mais do que de você?
É justo que Deus cobre mais de você do que deles? É justo, irmãos. Está numa família que todo mundo fala palavrão direto. Você é o único eleito. Você tem que ter uma diferença, ué. Não tem que ter uma diferença? Está na família de golpista. Todo mundo é golpista na família. Faz o golpe do Pix, faz outros golpes. Você é o único eleito. Qual é a diferença que você tem que fazer? Total. Porque Deus investiu mais em você. É justo que Deus cobre mais, irmão. Deus não é injusto. Deus não cobra o que não dá. Já que eu dei, eu quero um retorno. Deus só cobra o que dá. Claro. Agora, se eles estão em trevas, perdidos, sua família, eles não conseguem achar o caminho da justiça e da verdade, você que tem o Espírito de Deus, que sabe o caminho da justiça e da verdade, tem que ter um procedimento santo, muito irrepreensível perante eles, para que eles tenham chance de ver o que é o certo. Tu está numa família de golpista e você não é a chance que eles têm de ver um parâmetro de justiça para parar de ser malandro. Está numa família de pessoas mentirosas e você não é a chance que os mentirosos têm de ver alguém justo e dizer, eu acho que eu vou fazer igual. Você é o parâmetro. Não tem para onde fugir. Então, se Deus escolhe Israel e não escolheu os filisteus, não escolheu os babilônios, não escolheu o egípcio, a quem Deus vai cobrar mais quando erra? Do seu povo, do seu filho. Que tinha que ser o exemplo para os outros. E é justíssimo. O Deus da Bíblia é absolutamente justo. 100% justo. Oséias também vai reclamar um pouquinho. Amós, Oséias. Vamos lá, Oséias 11. Na verdade é de 1 até o 7, mas eu dou uma diminuída para não ficar a aula muito extensa. Então a aula fica muito grande. Para quem quiser em casa, pode ler o contexto. Vamos ler aqui comigo, ó. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. Mas não são escolhidos? O povo de Israel não é escolhido? Escolhido. Mas se recusam a se converter. Se recusam. Perceba que a eleição não foi uma imposição que eles se tornariam sempre certinhos. Eles escolheram, livre escolha. Não quero fazer o que o Senhor está mandando. Se recusa a se converter-se. Verso 6, vamos lá? A espada cairá sobre suas cidades. Deus está falando com o seu povo. Eu vou trazer um rei invasor, o rei da Síria, e vou matar todo mundo aí dentro da cidade. Meus filhos, a quem eu amo. Mas vocês não se emendam. Vocês não se convertem à minha vontade. Vem espada, vem morte. Estão entendendo a justiça de Deus? Cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Capricho é o quê, irmão? Desejo. A pessoa quer porque quer e acabou. Fica nessa sua teimosia, vai vir punição. Verso 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, diz o Senhor Deus. Se é concitado, chamado a dirigir-se para cima, ninguém o faz. Bando de rebelde. O meu povo, o povo do próprio Deus, que ele escolheu, é inclinado a se distanciar de Deus. Quando eu olho para essas passagens do Antigo Testamento, eu não vejo diferença para a nova aliança. Amém? Entenderam? Todos os preceitos que eu vejo na antiga aliança, eu vejo acontecer na igreja atual. Tudo. Ah, pastor, é diferente, nós somos diferente. Época da graça, temos o Espírito Santo. Pior para nós, temos o Espírito Santo. Que essa galera toda, dessas eras todas de Israel, não recebia o Espírito Santo como selo, não, irmão. É muito pior hoje. E já que está todo mundo selado com o Espírito Santo, por que faz coisa terrível? E acha que Deus não vai punir? Deus começa o seu juízo pela sua casa, irmão. Então, quando eu olho para a passagem de como Deus tratou com Israel e sua rebeldia, eu olho para a igreja atual também. É a mesma coisa. Deus é o mesmo, Deus é imutável. Amém? A única grande diferença, isso é a nosso favor, é que temos um advogado de defesa diante do Pai, que é Jesus.
E na antiga aliança não tinha Jesus fazendo mediação. Ainda. Para nós ainda tem a chance. Erra, peca, vai até Deus através de Jesus, pede perdão e o sangue de Jesus nos purifica a consciência do pecado. Temos essa mediação, essa redenção. Mas e o povo de Israel que não tinha Jesus? Jesus ainda não era manifesto. Entenda como é que Deus tratava com o povo com muito rigor. Não tinha um mediador. Então perceba o seguinte, tudo isso para mostrar, a aula hoje ainda não é sobre a perdição do Filho de Deus, mas para mostrar que eles escolheram, olha, segundo seus caprichos. A livre decisão do eleito é que vai determinar o seu fim. Todo mundo entendeu? Deus o quer, Deus o ama, atrai com laço de amor, quer colocá-lo na vida eterna, mas não tirou a capacidade de nenhum eleito de tomar suas próprias decisões. Eu sempre disse isso, vou repetir, vai ficar gravado, talvez tenha gente ouvindo pela primeira vez o que eu vou dizer agora, vou falar de novo. Para mim, pastor Damásio, não existe dádiva maior depois da salvação do que a livre decisão. Para mim, a maior dádiva que Deus deu ao ser humano é a livre escolha. O direito até de rejeitá-lo. Eu tenho até esse direito, não devo, mas eu tenho a opção, se eu quiser, de rejeitar o meu próprio Deus. Isso é maior de todas as dádivas, irmãos. Deus respeitar a escolha da sua criatura. Deus poderia impor para nós a salvação. E aí nós seríamos autônomos, né? Boneco de ventríloco, robôs. Mas não, Deus respeita tanto a criatura que dá a ele a livre decisão. Amém? Aprenderam mais essa? Avança aí para mim. Por isso, queridos, predestinação é uma vocação, mas deve ser confirmada através de uma decisão pessoal de manter-se na graça. Isso é uma confirmação pessoal. É individual, não é unilateral, não é Deus que te força a se salvar. É você que quer permanecer na salvação. Quantos entenderam? Deus não força ninguém a nada, irmãos, em nome de Jesus. Deus não força. Deus pode até tatear, Deus pode enviar vaso, Deus pode revelar, fazer até a mula falar, mas Deus não vai forçar você a agir contra o que você decidir. Entenda isso em nome de Jesus. Por isso, nós temos a obrigação de, sendo eleitos, blindados pelo Espírito Santo, ainda assim, confirmar a nossa eleição, vocação e eleição. Essa palavra aqui é chave, 2 Pedro 1:10. Gostaria que você dissesse ela em voz alta, para você guardar no seu encéfalo a sua própria voz dizendo essa palavra. Amém? Você vai ouvir a sua voz dizendo essas palavras. Vamos lá? Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Procedendo assim como? Com diligência cada vez maior. Como é que eu confirmo a minha vocação e eleição? Com empenho cada vez maior. Santificação, busca, e por aí vai, todo o pacote, né? Todo o pacote. Se você não ora, você é eleito da graça. Veio a Jesus. Como a irmãzinha, ela batizou, ela está tudo certo. Aí você não busca. Você não ora, não tem conexão com o alto. Você não lê a palavra, não é iluminado. Não tem sabedoria porque não lê a palavra. Você não faz obra nenhuma para Deus. É um inútil. Né? É o zero à esquerda. Você não faz nada para confirmar a sua vocação e eleição. O que você acha que vai acontecer gradativamente? O que acontece normalmente, irmão? A gente usa um termo muito forte no meio evangélico.
a gente esfria. Não tem essa metáfora de esfriar? O coração vai se afastando das coisas de Deus. Quando você vê, você está gostando de coisa mundana. E aí volta a ouvir as músicas do Roberto Carlos, do Vando, do Legião Urbana, do Titã. Isso é para quem é velho, que nem eu, né? A molecada aí não. Volta para o Altemar Dutra. Olha, eu fui lá atrás agora. Wagner Timóteo. Vai longe ainda. Desconhece? Eu vejo às vezes, quando eu vejo na internet, um cristão que era fervoroso, começar a botar vídeo de música muito antiga, pô, tá saudosista do mundo. Tá saudosista do mundo. Tá querendo voltar pro Roberto Carlos. Né? Presta atenção, eu não estou condenando música mundana, não, estou dizendo que é um sintoma. Daqui a pouco, quando você vê, ele está lá no show lá do Roupa Nova. 50 anos do Roupa Nova. Por que está no show do Roupa Nova? Qual é a graça que está no show do Roupa Nova? Porque o coração dele para as coisas santas já está mais frio. E não consegue mais separar. Daqui a pouco está vendo porcaria, vendo MMA. Pornografia se perdeu. Pronto, morreu. É todo um processo. Não é assim? Como é que uma pessoa que é cristã, fervorosa, vira praticamente um ímpio? É um processo de distanciamento. Então percebam bem. A palavra de Deus diz assim, né? Deixa eu tentar lembrar como é que é o versículo. Ô Jesus, me falhou agora a mente. Lembrei. O Espírito Santo é uma maravilha. O poder de Deus para trazer as coisas à memória, né? Que maravilha. Eu mesmo tenho uma memória fraca, não sei nem como sei ontem. Mas quando as coisas de Deus, elas voltam na mente. Desenvolvei ou efetuai a vossa salvação com temor e com tremor. Desenvolvei vós. É um imperativo, não é Deus que desenvolve. Desenvolvam vocês a vossa salvação com temor e com tremor, diante de Deus temendo. Amém? Todo mundo entendeu? Quem é que desenvolve? Nós. Não é Deus. Deus não desenvolve nada para você. Ele já deu tudo para você. Agora, se você pega e desenrola. Seja santo, busca, e aí a sua salvação é confirmada. A sua vocação, aqui a palavra vocação, aqui bonitinho, ó. Predestinação é vocação. Amém? Se fizer isso, sempre com diligência, cada vez maior, eu acho importante destacar o cada vez maior. Tem gente que entra na fé igual uma potência, né? O cara nasce de novo, fica fervoroso, vai no monte, jejua, faz um monte de coisa. Passou um ano, cadê aquela potência? Diminui. Passou 5 anos, tu não vê mais aquele vigor, aquele fogo do começo. Parece que a coisa começa alta e depois vai baixando, e muitos estabilizam na mornidão para sempre. É um cristão morno para sempre. Que porcaria! A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz esforço cada vez maior. O esforço que eu empreendo hoje não serve para amanhã. O esforço que eu empreendo hoje não serve para o ano que vem. Eu tenho que continuar me esforçando mais. E mais, e mais, e busca mais, e faz mais, é mais, não menos, nem estabilizar num nível, como muitos cristãos estabilizam. Fica aqui nesse nível, vai nesse passinho de tartaruga e estou salvo. É mais, é esforço cada vez maior, mais esforço, mais empreender, mais diligência. É crescendo em diligência, não diminuindo nem estabilizando. Amém? Avança aí para mim, vamos lá. O apóstolo Paulo diz que eleitos podem ser cortados, caso decidam apostatar. Livre escolha. Romanos 11, 22. Essa palavra de hoje vai introduzir na semana que vem. Vamos lá? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus. Se... E quando às vezes você lê um se, você considera um se. Ou palavrinha pequenininha que dá um problema sério.
Se é condicional. Tá certo? Bondade de Deus, se nela, na bondade de Deus, permaneceres. De outra sorte, se você não quiser permanecer na bondade de Deus, também tu serás cortado. E Paulo está falando isso para a igreja eleita dos romanos. Paulo está falando com o mundo, está falando com os eleitos dentro da igreja. Se permanecer, muito bem. Se não permanecer, ó, até botei uma ilustração aqui, ó. Um podador da vinha. Tá vendo aqui, ó? Tesourão de corte, ó. Corta fora. É possível, então, um eleito ser cortado? É absolutamente possível. Avança aí para mim, vamos lá. Muito bem, depois dessa introdução, alguém tem dúvida de que nós, mesmo eleitos, interagimos com a graça e devemos confirmar nossa vocação? Alguém ainda tem dúvida? É igual o casamento. Fale agora ou cale-se. Não, não é assim não. Tem dúvida, aparece toda hora, né, irmão? Alguém tem dúvida? Entenderam? Tá claro? Acabou a ideia de blindagem para vocês? Acabou a ideia de blindagem? Ah, vou levar essa vidinha sem vergonha, mesmo assim tô salvo. Não é assim não, querido. Não é assim não. É com temor e tremor e muita oração, muito gemido. Pastor, você está fazendo um caminho de salvação que é muito clamoroso. Não sou eu não, é a palavra. Como eu gostaria de ter uma palavra mais amena, mais atraente, né? Gostosa de ouvir. Mas tem que ser a verdade. E a verdade é essa aí. Amém? Muito bem. A igreja primitiva cria na predestinação? Cria. Paulo e seus discípulos criam na predestinação. Os discípulos apóstolos, já no primeiro século, referiam-se aos santos com a noção de que faziam parte de um número seleto. Esse aqui é Clemente aos Coríntios, colaborador de Paulo. Escreveu isso no ano 67. Clemente é citado na sua Bíblia como colaborador de Paulo. Então ele é juntinho ali com os apóstolos. Escreveu essa carta aqui aos Coríntios também, ó. Como Paulo, Clemente escreveu aos Coríntios. Carta. Diz assim o texto: dia e noite, sustentáveis combate em favor de toda a fraternidade, a fim de conservar íntegro, por meio da misericórdia e da consciência, o número dos eleitos. Olha que interessante, irmão. Essa expressão número dos eleitos era comum na igreja primitiva. Deus tem um número de eleitos na terra. Ok? Agora, como é que se preserva esse número de eleitos? Pela misericórdia de Deus, graça, e pela consciência. Aí já não é Deus. É a consciência de cada um que está dentro desse pacote dos eleitos aí. O número dos eleitos de Deus. Portanto, aproximemo-nos dele. Vamos ler quem quiser. Portanto, aproximemo-nos dele na santidade de alma, erguendo para ele mãos puras e sem mancha, e amando o nosso Pai benévolo e misericordioso, que nos fez participar da sua escolha, da sua eleição. Deus que nos fez participar disso. Quanto ao resto, que o Deus que tudo vê e é Senhor dos espíritos e de todos os seres vivos, que elegeu o Senhor Jesus Cristo e por meio dele nos elegeu para sermos o seu povo particular. Amém? Diga, varão. Deus que tudo vê está em... Ah, tá, ele também tem sido um erro de digitação. Realmente Deus não pode ser letra minúscula em lugar nenhum. Ele viu um Deus aqui, ó. Mas pode estar falando de maneira genérica. O Deus que tudo vê pode ser só uma expressão. Mas seria bom colocar aqui D maiúsculo. Deus que tudo vê e é Senhor. É. O Senhor está com letra maiúscula aqui. Mas ou é um erro de digitação lá do original de onde eu tirei, ou fui eu mesmo escrevendo, transcrevendo, esqueci e botei o D minúsculo aqui. Amém?
Inácio de Antioquia. Esse varão aqui morreu na boca dos leões, na arena romana. Bispo de Antioquia. Discípulo dos apóstolos. Discípulo de João, se não me engano. Olha o que ele disse. Vamos ler quem quiser. Inácio, também chamado Teóforo. Teóforo, essa palavra feia em grego aí quer dizer portador de Deus. Ou carregador de Deus. Que carrega Deus dentro de si. Teóforo, a igreja que foi grandemente abençoada com a plenitude de Deus Pai, predestinada antes dos séculos para existir sempre, para uma glória que não passa, inabalavelmente unida, escolhida na paixão verdadeira, pela vontade do Pai e de Jesus Cristo, nosso Deus. Sem nenhum problema de chamar Jesus Cristo nosso Deus, que D maiúsculo. Amém? Igreja predestinada, teria que estar muito grato por ser predestinado. Avança aí para mim. Justino Marte define que fomos trazidos à existência para, depois de alcançados, exercermos a nossa livre escolha de ações, confirmando o que estudamos até agora. Vamos lá? De fato, do mesmo modo como no princípio nos fez do não ser, assim também cremos que aquele que escolheram o que lhe é grato concederá a incorruptibilidade e a convivência com ele. Vamos analisar um pouquinho essa frase aqui, ó. Né? Uma frase bem rebuscada. O princípio nos fez do não ser, ou seja, ele nos trouxe a existência. Ok? É isso que quer dizer a primeira frase. Assim também cremos que aqueles que escolheram o que lhe é grato. O que significa isso, irmãos? Esses eleitos escolheram o que é grato a Deus, que Deus se agrada. É isso que a frase quer dizer. Percebam que é isso que vai confirmá-los na incorruptibilidade. Aí está a palavra, aí está uma questão de temor. Então, temor é você a fazer aquilo que Deus se agrada e não fazer aquilo que Deus se agrada. Não é uma escolha? Não é uma escolha? É uma escolha absolutamente consciente. É uma questão de ter a alegria de fazer aquilo que Deus ama. Continuo batendo na tecla da justiça desse Deus maravilhoso, que ainda que deu o privilégio da eleição, dá a cada um de nós também o privilégio, o dom, a graça da livre escolha. Ou livre-arbítrio, como você quiser chamar. Para mim, o maior de todas as dádivas, capacidade de escolher. Amém, professor? E por essa escolha é que vem a confirmação na incorruptibilidade para andar com Cristo no próximo século, no mundo vindouro, né? Com efeito, ser criados no princípio não foi mérito nosso, mas agora ele nos persuade e nos conduz à fé, para que sigamos o que lhe é grato. Por livre escolha. Olha que bonita a expressão livre escolha no entendimento da igreja primitiva. Você vai escolher o que é grato a Deus por livre escolha. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Se você olhar para os estudos que tem na internet atual, vai dividir em dois grupos. Calvinistas e arminianistas. Os que não são calvinistas criticam essa visão porque dizem que isso anula o livre-arbítrio. Já que Deus te blindou, você vai ser salvo de qualquer maneira, não tem livre-arbítrio. Ao contrário, a igreja primitiva cria na predestinação, na eleição, com livre escolha. Amém, povo santo? Isso é o diferencial, esse é o meridiano, esse é o nosso caminho para crermos na predestinação. A predestinação não é determinista. Cada um de nós tem que confirmar sua eleição com livre escolha do que agrada e do que não agrada a Deus. Com efeito de ser criado no princípio, não foi mérito nosso, mas agora ele nos persuade e nos conduz à fé para que sigamos o que lhe é grato. Por livre escolha.
através das potências racionais. O que é isso aqui, ó? Capacidade de decisão está onde? Aqui, ó. Na minha mente, no meu espírito do homem. Lembra a última aula? Com que ele mesmo nos presenteou. O grande presente é a livre escolha. O maior de todos os presentes para mim é a livre escolha, que me leva ao maior presente, que é a salvação. A salvação é o presente maior de todos. Ah, mas se eu não tivesse livre escolha? Mas eu tenho livre escolha. Amém? E a minha capacidade de escolha está aqui, ó. Não depende de fatores externos. Não é Satanás, não é anjo, é você. É você que escolhe. O que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Se você quiser viver o que não agrada a Deus, você está escolhendo. Amém, povo santo? Não é bacana estar sendo assim, bem amarradinho doutrinalmente? Não tem como você dizer que não sabe. Avança para mim mais um. O mesmo Justino Marques escreveu isso no ano 150 depois de Cristo. No que dissemos anteriormente, ninguém deve tirar a conclusão de que afirmamos que tudo o que acontece, acontece por necessidade do destino. Pelo fato de que dizemos que os acontecimentos foram conhecidos de antemão por Deus. Por isso, resolveremos também essa dificuldade. Nós aprendemos dos profetas e afirmamos que esta é a verdade. Os castigos e tormentos, assim como as boas recompensas, são dadas a cada um conforme as suas obras. Se não fosse assim, mas tudo acontecesse por destino, não haveria absolutamente livre-arbítrio. Não importa o que eu faça para me santificar. Se Deus me escolheu para a perdição, no final eu vou me perder. É isso? Não. Eu não me escolhi para a perdição. Eu só vou para a perdição se eu quiser. Entenderam? Não há esse determinismo. Incluindo para a criatura. Como é que é o julgamento dos povos que não são eleitos? Pelas obras. Segundo o quê? Romanos capítulo 2. O árbitro que está dentro da mente deles, que todo ser humano recebeu, que ora os acusa, ora os defende. É baseado nesse arbítrio que será o julgamento das nações. Não, vazona e vazona, porque dentro da igreja tem de tudo, né? Tem eleito, tem joio. Dentro da igreja tem de tudo. Até tem até relatos de satanistas que se infiltram dentro das igrejas. Lembram que algum tempo atrás eu mostrei aqui nessa casa? O vaso de honra é que está cheio do Espírito Santo. E o de desonra está cheio de quê? O oposto. Lembram que eu mostrei aqui nessa casa uma advogada esquerdista que gravou um vídeo dizendo que ia entrar nas igrejas pela escolinha das crianças? E ela ainda jogou uma lama nos evangélicos. Eles botam qualquer um, desprezando o trabalho das tias, das crianças. Eles botam, sabe, a pessoa não tem o que fazer, bota lá nas crianças. Não é assim que funciona, não. Tem pastores errados também, mas estou mostrando uma pessoa que é maligna, uma pessoa que não tem o Espírito Santo e que planejou entrar na igreja para infiltrar-se na escolinha das crianças, porque botam qualquer um, para ali fazer a cabeça dela para o esquerdismo, para o marxismo, para o socialismo. Porque é uma área frágil da igreja, segundo ela. E ela lançou o vídeo, saiu, todo mundo se escandalizou. Apenas ela declarou que talvez outros já estejam fazendo escondido, entrando nas igrejas para minar logo na mais tenra infância. E não é assim, irmão? É assim. Diz ela que foi crente, né? Pelo visto. No final ela disse que gostava da macumbinha dela lá.
Ela passou numa igreja e achou que era crente. Nem todo mundo que está dentro da igreja é eleito. Tem muita gente dentro da igreja. De vez em quando acontece um escândalo. Às vezes a pessoa é eleita também, ela cai. Um escândalo bem forte, irmão, recente, tem até orado por ela. Quem conhece a cantora Luísa Helena? Pô, é uma cantora muito boa. No meu playlist tem várias músicas dela. Mora hoje nos Estados Unidos. O marido dela foi denunciado por abusar de uma criança de 5 anos. Luísa Rosa? Luísa Helena? Heloísa Rosa. Ainda bem que eu tenho ajudadora. Heloísa Rosa. O marido dela recebeu a coleguinha, né, a vizinha, para ficar com filhinhos dele, filhinho novo, e ele abusou da menina. A menina caguetou no dia de manhã para todo mundo, pronto. Lá nos Estados Unidos é preso na hora, e ela se separou imediatamente dele, do marido, predador. Não sei se ele é pastor. Não lembro se ele é pastor. Mas por que um camarada que tem filho pequeno, esposo da cantora lá, provavelmente evangélico, foi abusado de uma menina? A gente pensa, era eleito? Não era eleito? E se era eleito e fez isso assim mesmo? Por livre escolha. Independente às vezes nós vemos uma pessoa que, aos nossos olhos, está envolvida, já está dentro da tradição, a pessoa já nasceu aquilo, mas ele está tendo escolha o tempo todo. Está tendo escolha o tempo todo. Judas condenou, entendeu? Foi uma escolha, ele andou com Jesus, lado a lado. Teve os mesmos privilégios. Ele fez milagre, como Jesus enviou, mas qual foi a escolha dele? Então, eu penso que Deus criou a pessoa, criou, colocou aqui, colocou diante das situações como nós, é como se estivesse provando a humanidade toda. Vai te aprovar ou te reprovar. Acabou diante de Deus. Por isso que eu gosto do texto que está lá no profeta. Qual é o profeta? Quem lembra? Ezequiel 33. Que fala assim, os pais comeram uvas verdes e os filhos estragaram os dentes. Ali Deus está argumentando que não é assim. Não tem uma maldição que pai, porque o pai é mau, o filho tem que ser mau. E aí o texto vai discorrendo sobre isso. Se o filho, vendo que o pai fez, dizer, não quero fazer isso, e fizer diferente, esse filho se salva. A alma que pecar essa morrerá. A alma que pecar essa morrerá. Então a pessoa vai ter uma referência, ele viu o pai cometer crime, mas ele não quer fazer a mesma coisa. Não é uma livre decisão? Se fizer igual o pai, morre também. É assim que funciona. Infelizmente, pastor, eu conheço uma geração que o pai foi perverso, terrível. O filho também. Tem um único da família que se salva. Misericórdia. Do pai e do irmão. Mas é sempre uma livre escolha. Esse negócio de maldição hereditária existe. Eu não creio que seja maldição hereditária, mas um padrão de comportamento repetitivo. Por exemplo, você falou da bandidagem. O garoto nasce já num contexto de bandidagem, acha bonito. Tem arma dentro de casa, desde pequeno ele viu arma, ele acha bonito. Ele está te espelhando no ambiente que ele está vendo. Agora, ele tem a livre escolha dentro da cabeça dele. Não é possível que uma hora ele não vai ver que aquilo ali está errado. Ah, não quero isso para mim. E escolhe o caminho diferente e vai sobreviver. Não é a mesma coisa. Sempre será livre escolha. O que mais a palavra de Deus agora está enfatizando, falei a respeito de eleitos, mas isso se estende também à humanidade. O ser humano, ele vai pagar segundo as suas obras. Isso é comum tanto na doutrina dos apóstolos, a Bíblia, como na igreja primitiva. Reafirmando o conceito. Todo mundo colherá o fruto das suas obras. Não determinando a blindagem. Ah, está salvo, pode fazer o que quiser. Não existe isso. Amém? Você não está blindado, você está vocacionado.
Mas as suas obras vão determinar qual é o seu destino. Não é um determinismo. Ó. Não acontece porque é a força do destino, não é isso. Amém? Argumentação maravilhosa do nosso irmão Justino Marques. Mesmo compreendendo que Deus tem sua presciência e conhece o futuro, há um número de eleitos que devem nascer até o fim. Isso aqui é legal, porque ele está falando já do futuro dos eleitos que iam nascer ainda. Já está dentro do número dos que Deus escolheu, pré-definiu. Agora escutai o que disse o profeta Davi sobre o fato de que Deus, Pai do universo, levaria Cristo, escrevi errado, fotocista, ao céu, depois de sua ressurreição dos mortos, e retê-lo-ia consigo até ferir os demônios, seus inimigos, e até se completar o que, igreja? O número dos que por ele, de antemão conhecidos, como bons e virtuosos, em respeito dos quais justamente ainda não foi levada a cabo a conflagração universal. Ainda não tinha nascido nós todos aqui, irmão. Estamos aqui no século II, depois de Cristo. Já tinha que nascer eu, você, os que iam fazer coisas boas, obras justas. Amém? Mas já tem um número pré-ordenado, conhecido de antemão por Deus. Por isso, o reino não veio lá atrás, no século II, quando se pregava o reino de Deus. Não veio até hoje. Porque já tinha muitos para se enquadrarem nesse número. Amém? O número dos eleitos existe? Existe. O livro da vida tem todos os nomes dos eleitos? Tem. Mas qual é o número objetivo, pastor? 144 mil? Não, isso é um número figurado. Qual é o número objetivo de eleitos de toda a história? Ninguém sabe. Só Deus sabe. No dia que for glorificado, a gente vai saber quantos eleitos venceram. Pode aparecer alguém na internet, tem um número e a pessoa tem que contar a areia do mar. Quantos milhões de eleitos tem em toda a história da salvação? Será que chega a 1 bilhão? Será que chega a 2 bilhões? Só Deus sabe. Existe um número, mas só Deus sabe. Amém? Avança aí para mim. Estamos chegando na reta final. Predestinação para ser de Cristo. Então, a predestinação é a vocação com propósito. Se atentarmos bem para o próprio Filho de Deus, foi predestinado a se tornar homem no tempo aprazado por Deus. Tem as referências ali. Os filhos de Deus, conhecidos e predestinados na eternidade, tiveram seus nomes arrolados no livro da vida do Cordeiro. O nome dos eleitos está no livro da vida do Cordeiro. Por mais que me pergunte por que o meu nome está lá, eu não sei. Eu olho para mim, olho para o que eu era, olho para o passado e falo, por quê? Por que Deus me elegeu? Não faço ideia. Mas eu sei que o meu nome estava lá antes de eu nascer. Por quê? Talvez para eu estar fazendo esse propósito aqui que eu estou fazendo hoje, de ficar na igreja de Cristo. É um propósito específico na minha vida. Amém? Deus via lá na frente. Agora, por quê? Por quê? Preguei, ministrei para os meus pais enquanto pude, até casar, continuei falando, tenho o meu irmão de sangue, tenho uma parentela. Ninguém mais se manifestou como eleito. Porque eu não tenho resposta para dar. Eu sei que eu fico constrangido diante de um Deus que escolhe dessa maneira. Só isso. Amém? Então nós somos destinados, segundo a vontade de Deus, com um propósito. Para alcançarmos todos a semelhança do Filho primogênito de Deus, Jesus. Romanos 8, 29. Vamos lá, leia comigo o texto canônico. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para o quê, irmãos? Está aqui a chave do entendimento. Para quê? Não por quê. Por que nos elegeu? Não sei. Tinha de especial em nós, nada.
Mas qual é a finalidade de termos eleito? Para serem conformes à imagem do seu filho. O padrão é alto. O padrão exigido de Deus para os seus eleitos é muito alto. É para ser semelhante a Jesus. Se todo mundo entendesse a predestinação assim, não veria como se fosse um privilégio gratuito. Os que combatem Calvino acham que é uma graça muito gratuita. Pelo contrário, olha o tamanho do privilégio comparado ao grau da responsabilidade. Você não foi chamado só para se salvar, você foi chamado para ser semelhante a Jesus. Aí quando você olha para o comportamento de Jesus, como eu vou ser igual a Jesus? Em todo o procedimento dele, toda a bondade, todo o poder, toda a justiça, toda a verdade. Então, na verdade, o que acontece hoje no meio da igreja evangélica? O povo é levado a ver a si mesmo como se fosse criatura, que depende da misericórdia de alguns líderes. Isso é um erro. Entenda isso em nome do Senhor. Quando você lê vou dar um exemplo. O pastor Sérgio dava esse exemplo. Quando você lê uma passagem de cura de um cego, cura de um aleijado, você se vê na pessoa do curado ou na pessoa de Jesus que cura? Estou entendendo a minha pergunta aqui? Pensa. Você lê a passagem lá, curou o cego Bartimeu. Senhor, tem misericórdia de mim. Você se vê nessa passagem como aquele que carece de misericórdia e cura, ou como Jesus que curou? Dificilmente alguém vai dizer, eu me coloco na posição de Jesus que curou. Você sempre se coloca como personagem na Bíblia aquele que carece. Não é isso? Quando na verdade Jesus queria que vocês se vissem como semelhante a Ele. A imagem dele. Por isso Jesus de vez em quando cobrava os apóstolos. Vem cá, cadê a fé de vocês? Que desespero é esse aí no barco aí? Qual é o problema? Até quando eu vou estar aqui com vocês? Vem cá, só tem 3 peixinhos. Dá de comer o povo. Só tem isso aqui, Jesus. Para dar de comer para uma multidão. Não interessa, dê vocês alimento para eles. Você não está percebendo que Jesus está empurrando eles para assumir uma posição? Até quando você vai ficar na posição de quem são miseráveis que precisa de ajuda? Se coloca na posição do mestre. Imita ele. O que ele fez? Como ele fez? Qual é a condição para ele fazer aquilo? Ele só fez porque tinha santidade. Então vou buscar santidade. Aparecer com ele. Ele só fez porque tinha autoridade sobre os demônios. Então vou buscar ter essa autoridade. A imitação, o personagem que você deve olhar na Bíblia para você imitar, não é o coitado que está sendo ajudado. É aquele que está sendo manifestador da glória. Quantos entenderam? Nós fomos predestinados para isso. Para sermos conformes à imagem do Filho primogênito, Jesus. Aí joga em nós uma responsabilidade imensa. Olha aí a predestinação pesando nas costas. Porque você ser igual a Jesus é difícil. Tanto no comportamento, como nas atitudes, nos milagres, tudo é difícil. Não é isso? Nós somos chamados para isso. Deus, né? Quando Deus fala, né? Seja santo. Aí ele coloca assim, não, isso aí não tem, é claro. Né? Mas ele diz o seguinte, como eu sou santo. Aí como é que vai se comparar lá? Olha o nível que Deus está chamando a gente para viver. Sejam santos igual a Paulo, não é isso. Sejam santos igual a João Batista, não é isso. Sejam santos igual a mim, teu Deus. Aí o negócio ficou muito grande. Porque Deus é totalmente santo. Não é? A palavra de Deus diz, vocês farão obras iguais às minhas e maiores farão. Jesus falou isso. Jesus falou assim, vós sois a luz do mundo. Jesus passou a bola para a gente, irmão. Não passou a bola para a gente? Ele falou, enquanto eu estou no mundo, quando eu estiver aqui peregrinando na terra no meio de vocês, eu sou a luz do mundo. Mas eu vou para o Pai. Então estou passando a comissão para vocês. Vocês são a luz do mundo.
Vocês são o sal da terra. Vocês, não é Deus nem o Jesus. É vocês. A obra está na mão de vocês. Então, preste atenção que a igreja induz muitos cristãos a se colocar no papel do pedinte, do carente, do que não tem nada, que é pobre, miserável. Não é assim. Olha como é que Pedro falou. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Não é isso que Pedro falou? Ele não falou, eu não posso fazer nada por você. Ele não falou isso, eu não posso fazer nada por você. Eu tenho Cristo. O que eu tenho para passar. Entenderam? Em seu espaço, o que faria Jesus? Em meu espaço, o que faria Jesus? Houve um grande movimento de uma cidade, né? Quando eles decidiram o que eles fizessem, eles pensassem no seguinte: como Jesus faria? Como Jesus faria. Exatamente. Porque todos foram fechados, né? Vários foram fechados, fábricas de cigarro foram fechadas, foi um grande movimento. Porque mudou a mentalidade dos cristãos. Porque os cristãos assumiram a vocação que tem de ser diferente. A cidade inteira, né? Glória a Deus. Entendam isso. A tentativa aqui é que mude o parâmetro até na mente de vocês aqui, minhas ovelhas. Quando se depararem com uma situação, se coloque na posição de Jesus, de filho de Deus. Não na posição de criatura. Porque vocês não são criaturas, mas desprovidos do Espírito Santo. Vocês não são mais criaturas sem Espírito Santo. Ah, mas eu tenho que me extravasar. Ah, se eu não gritar, por que você vai gritar? Você não tem Espírito Santo? O Espírito dentro de você não te dá o domínio próprio? Longanimidade. Você não pode extravasar sua carne e dizer, eu tenho que extravasar. Você não pode fazer isso. Quem pode fazer isso é quem não tem freio, não tem Espírito Santo. O ímpio se esparrama, você não se esparrama. Senão não tem diferença. Quem tem Espírito, quem tem Espírito. Quem tem Espírito tem uma ferramenta poderosa para ser semelhante a Jesus. Jesus ia se espalhar na carne? Não, então você também tem direito. Sempre coloco isso para vocês. Quando for tomar uma decisão, quando for fazer alguma coisa, pensa, Jesus faria isso? Em meu espaço faria Jesus? Você vai ver uma luta de MMA, o outro vai meter o pé na cara do outro lá, arrancar sangue, dar cotovelada. Você acha que Jesus ia sentar diante de uma televisão e ver isso? Você acha que ele ia ver isso? Não. Jesus ia ver um homem esbofeteando o pé, arrancar sangue? Não. Quebrar o nariz do outro? Não. Então você também não pode ver, querido. Falei do exemplo masculino, agora que eu achei MMA. E das mulheres? Essa novela cheia de adultério. A mulher começa a casar no primeiro episódio e no final da novela, meses depois, já passou por 7 homens diferentes. Dá para acompanhar um negócio desse? Não. Vai torcer pro bandido? As séries agora de televisão, o bandido é o protagonista. Tu não pode. Fui ver aquela Casa de Papel. Já viu essa série? Casa de Papel. Um bando de bandido que invade lá o Banco Central, né? O Banco Central lá da Espanha, e você fica torcendo para os bandidos ganhar. Falei, pô, não dá. Eu vi um episódio, falei, não tem condição nenhuma, eu vou ficar torcendo para bandido? Agora inverter os papéis, não torço mais para a polícia prender ele. Torço para que eles se deem bem no roubo e consigam sair bem e viver com o lucro do roubo. É uma inversão de paradigma, irmão, você não pode. Tudo que você fizer, você tem que pensar. A minha mente é santa, tem a mente de Cristo. Dá para fazer isso? Dá para ver isso? Dá para curtir aquilo? Tem que pensar com mente de Cristo. Então, para isso nós fomos chamados, irmãos. Amém? Se não mudar a mente, você fica igualzinho quem não tem o Espírito Santo. A igreja abraçou e vai embora. Glórias a Deus. Tomara que vocês estejam abraçando agora conceitos que nos santifiquem mais. Avança para mim. A gente prega isso aqui há muitos anos. Eu vou fazer 15 anos aqui nessa igreja. Sempre foi bandeira dessa igreja santificação. Sempre. É reino e santificação. Sempre foi. Vamos lá?
Bispo Irineu de Lyon, para a gente terminar. Por outro lado, não era possível aprender a não ser vendo o nosso mestre e percebendo com nossos ouvidos a sua voz, para que imitando as suas ações, imitando a ação de quem? De Jesus. Olha aí o parâmetro. Amém? Vai ler a Bíblia, ler os milagres? Ih, legal, Jesus fez, eu quero fazer igual. Se coloca no lugar do coitado, não imite Jesus. Imitando suas ações e praticando o quê? Suas palavras, tivéssemos comunhão com Ele. E dele, que é perfeito desde antes da criação, recebêssemos nós, criados há pouco, o crescimento dele, que é o único bom e excelente. Recebêssemos a semelhança com ele, daquele que possui a incorruptibilidade. Recebêssemos este dom, depois de sermos predestinados a ter a semelhança com ele. Aqui é a confirmação do que Paulo diz, ó. Romanos. Nós fomos predestinados para quê? Para ter a semelhança de Cristo Jesus. Confirmação, queridos. E os que ainda não existíamos, fôssemos criados segundo a presciência do Pai e no tempo determinado pelo ministério do Verbo, do próprio Senhor, de Jesus, o Logos. Amém? Fechou o conceito? Fechou o conceito direitinho que Paulo disse? Não é a mesma coisa em outras palavras? Imitar a quem? Jesus. Todo predestinado foi chamado para imitar a quem? Jesus. Pastor, eu estava dirigindo ontem. E aí eu perdi a paciência com um determinado. Acontece muito. Aí o Senhor falou comigo na hora: você está rejeitando tudo do meu espírito. Eu estou dizendo para você não fazer isso e você está rejeitando. E aí eu levei um susto. Glória a Deus, te conteve. Eu estou rejeitando, porque quando a gente tem a opção de optar, tem o livre-arbítrio para optar pela conduta correta e você resiste, está resistindo. Está resistindo ao próprio Espírito do Senhor. É verdade. Se você vai lá com raiva e dá uma fechada naquele motorista, Jesus não faria isso, faria? Jesus se vinga assim, irmão, no trânsito? Não, né? A ver da vontade. Você tem Espírito Santo, segura. Segura. Eu perdi 2 retrovisores com os miseráveis dos motoqueiros. 2 retrovisores em 2 meses. O cara sai na contramão e leva o meu retrovisor. Dá vontade de fazer o quê? Abençoar é que não dá, mas tem que abençoar. Influencia até certo ponto. Como eu falei, aquele exemplo do menino criado no meio da bandidagem. Uma hora ele vai ter que tomar uma decisão, né? Influencia até certo ponto, não determina. Influencia, não determina. A pessoa tem que escolher, por isso aquele texto é importante. Alguém lembrou qual é o texto que fala que o quê? Ezequiel 18, que mostra essa questão de que o filho, olhando para o comportamento do pai, faz diferente. É uma escolha do filho. O ambiente que ele foi criado propiciava ele para um caminho. Mas ele pode escolher o contrário do pai e andar no caminho de Deus. É igual o inimigo, a ação do inimigo na vida de qualquer pessoa. O inimigo não mata ninguém quando ele sugere. Agora a pessoa recebe aquela porra, acho que vou fazer, né? Só sugere. O inimigo controla por sugestão, é verdade. Só sugere. Agora quem vai executar não sugere simplesmente. Sugere. Com imposição. Pode ser, mas não pode ser tirar o mérito do cidadão. Já que falando nesse aspecto, uma pessoa mata outra pessoa de maneira atroz. Aí fala que estava endemoniado. Isso aí é um erro. Porque a gente pode ser que ele esteja endemoniado de fato, mas aí no dia do julgamento, lá no dia do juízo, vai ser julgado homens e anjos. Os anjos caíram dos demônios. Quem assassinou fulano? Foi Cicrano, o ser humano, ou foi o anjo caído?
Pode ser uma parceria. Mas vai ter hora que não tem anjo caído nenhum. É só o homem. Entenderam? Você pode atribuir assassinato diretamente a demônio. Tem ser humano mau. Psicopata, esquizofrênico. E ele acaba matando até pai e mãe. Pastor, eu já tive que fazer uma moção, é bem rápido. Muito rápido, porque estamos com o tempo estourado, já tem que terminar a aula. Não era uma pessoa que não era cristão nada do mundo. Ele falou, assim, a gente conversando, que ouvia a voz dizendo, pô, pula na frente do ônibus, se mata logo. Essa é a sugestão do inimigo. Não posso continuar ouvindo essa história dele. Entendeu? Esse cara está vivo até hoje, é uma pessoa, pai de família, responsável pra caramba, mas ela ouviu o diabo mandar. Muitos vão falar isso, que ouviram a voz do diabo, né? Se mata, pula na frente do ônibus. Isso aí é externo. E o outro foi aquele rapaz que é doente também, dominado por demônios, infelizmente, e quebrou o meu carro de propósito à noite. Eu não sabia que foi ele, mas eu pensava, só foi ele, porque eu não tinha outra coisa não. Aí eu cheguei, muito cuidado e até carinho, eu cheguei também a mãe dele, e a ela, ele estava quietinho, eu falei, Patrícia, presta atenção na pessoa que dá para falar. Presta atenção que eu queria te cuidar. Eu não sei se foi o teu filho, eu fui bem claro, eu não estou igual eu estou acusando. Mas o retrovisor do meu carro, apareceu os dois quebrados, os dois lados quebrados. Nisso ele estava ouvindo. Ele falou assim, tá aqui, ó, fui lá pegar o retrovisor quebrado lá do É uma pessoa infelizmente oprimida, né, do diabo. Aí eu aproveitei a situação para colocar para ela que aquilo que ela seguia era caminho de morte. E eu falei com o audível para ele, ali que era o que estava demoniado, né? E coloquei a criança dele de fato abaixo. Claro, falando de maneira boa. O marido dela ficou lá e fez a coisa fora dele. Aí no fim, ela falou para mim, depois que ela veio de pagar o dinheiro, acabou ali, nosso papo foi para casa. Quando ela me chamou para me dar o dinheiro, ela falou que o filho dela, falou assim, ó, ele disse que estava ouvindo vozes o tempo todo perguntando para ele, pô, pula em cima dele, ataca ele. Você tem que vestir uma calcinha, você não é homem. Ele falou para a mãe que acabou. É oprimido demais pelo demônio aí, né? Mas a minha mãe faleceu, vai fazer um ano agora no. Eu estava dentro do BRT, a porta da frente do primeiro banco, a porta da frente do BRT estava aberta. Eu no banco ali toda hora aqui, pula, a mãe já mandou meio, daí você vai de quê? Você está aí sofrendo, está chorando. No mesmo momento, eu falei, em nome de Jesus. Glória a Deus. A coisa passou. Então ele poderia ter. Mas você, no caso, tinha fé. E esse rapaz não tem a fé. A fé dele é na macumba lá, os demônios dele lá. A diferença é essa. Ele vai sugerir, mas a pessoa pode degerir. Vamos lá, Marcelinho, avança aí. Eu só falei o seguinte, no caso de um crime, pode ter parceria com o demônio e pode não ter. E se não tiver, é o ser humano que vai pagar por aquele crime, não o demônio. O demônio vai pagar pelos crimes dele, e o ser humano dele. Se não é uma parceria, os dois pagam. Para finalizar, irmãos, é quase meio-dia já. Mas eu acho que equalizou melhor a questão da predestinação no coração de todos. Amém? Tem alguém com alguma dúvida? Antes que nós lemos os últimos dois textos. Pastor, esse aspecto assim eu ainda não entendi. Então, irmãos, vamos lá. Eu não estou com pressa, não. Prefiro que vocês hoje equalizem de vez essa questão. Ainda ficará aquela incógnita, por que eu? Isso aí não tem resposta. É com Deus. Certo? Mas para que eu? Agora nós sabemos para quê. E sabemos que podemos cumprir essa predestinação, essa vocação ou não. Por livre escolha. Amém? Acho que todos esses pontos ficaram bem assentados aqui nessa manhã. Então vamos terminar com dois textos bíblicos. 1 Pedro 1:2, igreja. Vamos ler? Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicado. Nós fomos eleitos pela santificação do Espírito, recebemos o Espírito Santo para isso,
e também para a obediência. Amém? Que nós escolheremos obedecer ou não obedecer. Fomos eleitos para isso, para obedecer. Mas não é imposto isso. E o sangue de Jesus, a expressão do sangue, é o que está sobre nós para nos remir dos nossos pecados. Errou, entra na presença do Senhor, clama o sangue de Jesus é a sua justificação. Vai apagar o seu erro, vai pagar o preço do seu erro. Esse sangue continua tendo valor, vigor diante de Deus, o sangue do justo. Amém? Fomos eleitos para ter todos os benefícios. 2 Tessalonicenses 2,13, igreja, para finalizar. Entretanto, devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Por quê? Porque Deus vos escolheu desde o princípio para o quê? A salvação por meio pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para que o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Não um lugar, mas um estado, uma dimensão de glória junto a Jesus Cristo. Amém? Privilégio. Dou graças a Deus por vós, dou graças a Deus por nós, temos sido escolhidos para a santificação do Espírito e alcançarmos a glória de Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, terminamos a aula de hoje. Creio realmente por ter amarrado melhor a doutrina, ainda mais comparando com a igreja primitiva. Estamos absolutamente firmados nessa fé. Quando perguntarem a você de predestinação, você nega veementemente que seja calvinista. Amém? Ah, você quer em predestinação, você é calvinista. Não, não sou calvinista. Calvino errou. Calvino blindou os crentes, não é verdade. Calvino jogou quem não é eleito no fogo. Também não é assim que Deus procede. Cada um vai pagar pelas suas próprias ações. Amém, amados? Nós não somos calvinistas, nós temos uma predestinação bíblica, paulina. Você pode ter a exceção de Paulo. Concordo com Paulo. E Paulo concordava com Cristo. Então vamos liberar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eleitos do Senhor, logo mais à noite temos culto. E eleitos e predestinados faz o que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Que você o adore. Se você não quiser adorar, você tem livre-arbítrio. Ah, hoje eu não vou à igreja, vou ficar em casa no jogo. Problema é seu. Tem jogo hoje não? Mas tá ligado, viu? Tá ligado. E daí tá até lamentando. Hoje não tem jogo. Mas ele é adorador. Tem jogo hoje não? É. Deixa ele quieto, irmã. Não cutuca não. Cutuca não, irmã. Deixa ele quieto. Deixa ele quieto. Pastor. Diga. Então vamos orar pela irmã Sueli. Erga as mãos aos céus, erga as mãos santas. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Mais uma vez te bendizemos, Senhor. Nós não temos palavras, Senhor, quando entendemos o teu projeto a nosso respeito, nós não temos palavra para agradecer. Não entendemos porque o Senhor nos escolheu, Senhor. Não entendemos por que, no meio de bilhões de seres humanos, o Senhor nos amou de maneira especial, ao ponto de nos dar tantos privilégios. Mas nós agradecemos esse privilégio e entendemos nossa responsabilidade, Senhor. Eu entendo a minha responsabilidade como eleito do Senhor. E clamo, Deus, em nome de Jesus, que a tua maravilhosa mão esteja sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos eleitos, para que jamais desviemos da tua vontade, Senhor. Sabemos que não é o Senhor que vai determinar isso, é a minha própria decisão. Mas eu clamo graça, Senhor, o teu favor, o teu investir na minha vida e na vida dos meus irmãos. Queremos alcançar a glória de Cristo. Nos abençoa, Senhor, cada vez mais nos revelando a tua verdade, o entendimento correto da tua palavra. Muito obrigado por esse privilégio nessa manhã. Agora queremos clamar pela tua serva Sueli, que não está se sentindo bem, Senhor.
Eu sei, Senhor, que os teus olhos estão sobre a tua eleita. Ela não está só, ela não está desamparada, mas clamamos, Senhor, uma intervenção sobrenatural na vida da Sueli, para que o organismo dela assimile os alimentos, Senhor. O teu poder sobre ela. Nós, como igreja, abençoamos a tua vida, Sueli. Que a bênção do Senhor te alcance. Que a bênção do Senhor interaja no teu corpo físico, na sua mente, no seu coração. Em o nome do Senhor Jesus. Senhor, leva-nos a viver esse dia para o louvor da tua glória. Conscientes de que somos eleitos do Senhor. Muito obrigado por esse maravilhoso, inenarrável privilégio, Senhor. Louvado seja o seu nome. Abençoa a tua igreja, espalhada em toda a face da terra. Abençoa a igreja perseguida, meu Senhor. Abençoa os teus servos na pressão que estão vivendo, em países de perseguição. Abençoa o teu povo. Nós te louvamos, te bendizemos. Em nome do Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glórias a Ele. Aleluia. Glória a Deus, glórias a Jesus. Filhos da obediência, venham mais tarde adorar o Senhor. O culto começa às 6h30, não é 6h40, nem 6h50. Nem 7 horas. Glória a Deus. Filhos da obediência.